Rever. Pois olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao Café com Português. Gostava de dar as boas-vindas à nossa convidada, Filipa Fonseca Silva. Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Vou fazer uma apresentação, uma pequena apresentação da Filipa, porque eu acho que é melhor depois escutarmos da própria Filipa um pouquinho mais sobre o seu trabalho, bem? A Filipa Fonseca Silva nasceu no Barreiro, Portugal, em 1979. É licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica, em 2002. Trabalhou como criativa publicitária até 2017 e iniciou, em 2011, a sua carreira literária com o romance Os 30, Nada é Como Sonhamos, cuja versão inglesa fez com que se tornasse a primeira autora portuguesa a atingir o top 100 da Amazon. Depois publicou mais 2 romances, O Estranho Ano de Vanessa M e Amanhece na Cidade, e também publicou 2 livros de humor, Coisas que uma Mãe Descobre e de que Ninguém Fala, e Odeio o Meu Chefe, para além de inúmeras crônicas, contos e ensaios. Pois bem, Filipa, eu acho que podemos começar, não é? E deixo aí a primeira pergunta introdutória de quem é a Filipa, como, para além de escritora, não é? Quando é que a Filipa começou a escrever? E depois falamos assim, um bocadinho dos livros. Eu comecei a escrever assim que aprendi a escrever, basicamente. Sempre foi... Aliás, eu tentava ler livros antes de saber ler. Às vezes estava com eles ao contrário e fingia que estava a ler e inventava logo histórias através das figuras que via, portanto, desde muito cedo que sempre vivi neste mundo das histórias, mas ainda tentei contrariar, não é? Portanto, escolher uma profissão que desse para escrever, como o jornalismo, a comunicação, publicidade, mas depois percebi que não, que tinha mesmo que me dedicar mais à escrita, porque de facto é o que eu gosto de fazer, e caracteriza a minha escrita, é uma literatura contemporânea, que trata, eu gosto de contar histórias de pessoas comuns, todas aquelas pessoas que à partida passamos por elas na rua e nos parecem desinteressantes, porque no fundo todos nós temos, por mais que achemos que a nossa vida seja monótona e que não tenha nada de interessante, não é? Há muita gente que acha, costuma-se dizer, a minha vida dava um filme, e há muita gente que acha exatamente o contrário, que a sua vida é normal, não tem nada de especial, mas para mim para mim todas essas histórias são as histórias que eu gosto de contar, das pessoas que nós nos podemos cruzar na rua. Sim. E falamos um pouquinho da questão dos livros, não é? Por exemplo, dos teus romances. Eu acho que o primeiro, ele foi publicado em 2011, não é? É a primeira edição, e depois em 2018. Sim, a segunda edição, que é a que está agora a circular em Portugal, é uma edição de bolso e é 2018. E continua a ser um livro com que as pessoas se identificam muito, porque fala, lá está, é um grupo de amigos. Acho que é uma coisa que acontece, pelo menos também é essa a reação que eu tenho tido dos meus leitores ao longo destes 10 anos, é que há um momento na vida em que nós percebemos que a vida não foi exatamente como nós tínhamos sonhado quando tínhamos 20 anos ou quando tínhamos 18 anos. As pessoas com quem nós nos dávamos dessa altura, às vezes os mesmos sendo grandes amigos, às tantas as pessoas crescem para direções paralelas e as coisas já não encaixam bem. E portanto os 30 é um bocado sobre essa chegada à vida real, não é? Depois de aqueles anos em que achamos que temos tempo para tudo e depois chega ali aos 30 e poucos, 30 e muitos, e achamos que já não temos tempo para nada e entramos ali um bocado
em conflito interno e com medo de ter tomado as decisões erradas e com medo de já não ter tempo para fazer algumas mudanças. E, portanto, é um livro que até agora tem, e mesmo internacionalmente, chegou ao top 100 da Amazon, tem conquistado os leitores porque se identificam muito com as personagens, ou pelo menos, mesmo quando conhecem sempre alguém parecido com algumas destas personagens. E eu acho que isso é o que acontece muito nos meus livros, segundo os meus leitores, que é identificarem-se com as personagens, conhecerem, toda a gente me diz, eu conheço alguém assim, isso também aconteceu comigo, e eu acho que isso é o que eu gosto de fazer, é sentir que as pessoas se revêem, porque as histórias não precisam sempre de ter um enredo muito heróico ou muito trágico, porque a vida como ela é, a vida do dia a dia, das pessoas comuns, tem o seu encanto, porque no fundo o encanto é a nossa humanidade. Uhum. E, por exemplo, este livro, eu não sei se tem alguma relação, por exemplo, com o Amanhece na Cidade, não é? Porque quando falas da questão de tratar das pessoas comuns, não é? As pessoas que andam na rua e tal, porque o Amanhece na Cidade passa-se num táxi. Sim. Então, e as histórias são histórias reais. Não são bem reais, pronto, eu não sei, eu tenho esta coisa, o primeiro livro é passado durante um jantar, o segundo livro é passado dentro de um táxi, portanto, não é o segundo, é o terceiro. Mas enquanto o primeiro livro é mais centrado em questões mais profundas de chegar à vida adulta e do desfazamento entre o que sonhámos e o que a realidade pode ser, no livro do Amanhece na Cidade, não só o narrador é o táxi, o próprio carro é que é o narrador, como foi mais uma homenagem à cidade de Lisboa, onde eu vivo há vários anos, e eu sou do Barreiro, que é do outro lado do rio, portanto cresci a minha vida toda a olhar para Lisboa, e acaba por ser uma homenagem a Lisboa no sentido em que tem várias, o taxista é o típico taxista de Lisboa, as personagens que ele encontra acaba por refletir muitos dos problemas sociais que existem em Lisboa, desde o sem-abrigo às mulheres que acabam por ser empregada doméstica e que vivem a 2 horas do local de trabalho e que têm que enfrentar, que deixaram os filhos nos seus países de origem, imigrantes. Acaba por falar temas mais abrangentes da sociedade, enquanto o primeiro livro falava uma coisa mais interna, mais de sentimentos de quando se chega à idade adulta. Uhum. E aí neste livro faz como não sei, uma pequena não, ou uma grande crítica em relação a essa questão dos preconceitos sociais, não é? Sim, sim, porque eu acho que é comum a todas as sociedades, não é? E portanto há sempre o preconceito contra os sem-abrigo, contra as pessoas, os pobres, as pessoas que acabam por ser mais invisíveis na sociedade ou que as pessoas fingem não ver. E a própria mulher do Manel, que é o taxista, é uma mulher que vivia com os pais até aos 30, é obesa, sem confiança, e essas pessoas, lá está, são as pessoas que a gente se cruza na rua e nem olhamos para elas, e muitas vezes elas próprias se sentem como se não existissem, e portanto eu gosto de pegar nessas figuras e criar personagens para que quem me lê saiba que elas existem e dar-lhes um bocadinho de protagonismo na sociedade que normalmente não conseguem ter. Sim, exatamente. E são temas, realmente temas atuais, não é? Falamos
de bullying, falamos de preconceito em relação aos imigrantes. Então, claro, aí é uma história, uma trama muito interessante. E o livro O Estranho Ano de Vanessa M. Sim. Este livro é diferente também. É um bocadinho diferente. Aqui é a história de uma mulher que é casada e tem uma filha, mas que, dado ponto, tem assim um género de um esgotamento nervoso e decide largar tudo, largar o marido, largar a filha e dar uma volta à sua vida. E, portanto, ela está descontente com o trabalho. Este é um livro, se calhar, mais feminista, no sentido em que mostra as pressões sociais a que as mulheres estão sujeitas, o preconceito social de que a mulher nasceu para ser mãe e hoje em dia a mulher do século XXI tem que ser mãe e trabalhar e ser uma boa profissional portanto, todo este papel da mulher na sociedade hoje em dia que leva a grandes pressões e a grandes depressões também, muitas vezes, porque é impossível, às vezes, uma pessoa encontrar o seu próprio caminho quando há tanto preconceito e tantas pressões do que é expectável que uma mulher faça e seja, porque se não se tem filhos é porque se é egoísta, porque se não se casa é porque... Ou seja, ainda estamos longe da igualdade, no sentido em que, se um homem não se quiser casar, ou se tiver várias mulheres, ou se não quiser ter filhos, ninguém questiona, e quando são as mulheres ainda há esse papel da mulher como era há 50 anos, só que há 50 anos se calhar as mulheres não tinham que ir trabalhar, não tinham carreiras, não tinham outras coisas, faziam um percurso mais do que é suposto, do que se esperava delas, e não tanto o percurso do que elas realmente desejam. E acho que a Vanessa é um bocadinho essa mulher que um dia acorda e diz: espera, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Esta é a vida que eu quero ou é a vida que eu fui empurrada subtilmente pelas opiniões alheias? E pronto, e portanto é diferente nesse sentido também. Sim. Já voltamos com a questão dos livros, não é? Mas já que tocaste nesse tema, é complicado, por exemplo, para uma mulher publicar em Portugal? Ou nós já conseguimos aí abrir espaços para essa literatura feminina? Em termos de publicação, eu acho que há uma aposta das editoras cada vez mais na literatura feminina, escrita por mulheres, mas o público ainda não está aberto a considerar as mulheres tão válidas quanto os homens. Esse é o grande problema que eu sinto como autora. Aliás, eu costumo contar muito esta história. Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu ainda estava na agência de publicidade onde eu trabalhava e tinha um colega que até era meu superior direto e dávamos bem, ele também gostava muito de ler e às vezes falávamos de livros e ele emprestava-me livros, e etc. E quando eu lhe disse que ia lançar um livro, claro, dos colegas mais próximos, toda a gente ficou muito entusiasmada e toda a gente quis ir ao lançamento e quis um livro autografado, pronto, essas coisas normais, e ele não. E um dia veio ter comigo e como viu que o livro, pronto, estava a ser falado, eu tinha dado algumas entrevistas e as pessoas estavam entusiasmadas, ele um dia veio ter comigo e disse: pois tens que me deixar ler o teu livro, manda-me o fecheiro. E eu: não, manda o fecheiro, não, tens que comprar o livro. E ele: não, eu não compro, não vou fazer porque eu não compro livros de mulheres. E eu: como assim não compro livros? Não leio livros de mulheres. Queria só ler o teu porque te conheço e era mais por curiosidade, mas eu recuso-me a ler livros de mulheres. E eu fiquei tipo chocada, porque para mais era um homem culto, não é? Um homem que lê e que gosta de literatura e só o facto de uma pessoa pôr de lado
as mulheres, só porque são mulheres, aquilo chocou-me, porque então mostra bem o preconceito não só em relação às mulheres, depois também podemos falar de outras minorias, não é? Também pessoas que não leem de outras culturas, de outros países, de outras raças, de outras religiões. E, portanto, a literatura é exatamente o contrário disso. A literatura é uma linguagem que se quer enriquecedora e não redutora, e não é para criar barreiras. E, portanto, esse exemplo que eu costumo dar, acho que reflete ainda muito o sentimento em relação às mulheres na escrita que ainda existe em Portugal. Também porque nós tivemos a ditadura até ao final dos anos, até meados dos anos 70, e, portanto, mesmo as mulheres na cultura sempre foram abafadas, não é? E, portanto, nunca tiveram a oportunidade salvo as exceções que são as mais conhecidas, a Sofia Melbrenner ou a Natália Correia, ou mesmo as pintoras, a Paula Rega, mas quer dizer, não houve o equivalente feminino ao que houve nos homens na literatura, sobretudo no século XX. Pronto, para trás já nem vou falar, porque então aí as mulheres nem sequer podiam aprender a ler. Mas eu acho que isso acabou por tornar a literatura feminina, como é desconhecida, as pessoas não ouvem falar e, portanto, se calhar, se não ouvem falar, também não arriscam comprar. E depois também criou-se ali nos anos 90, acho que não foi só em Portugal, acho que foi global, aquele estilo de literatura cor-de-rosa, muito romântica e que vivem todos felizes para sempre e só se fala do amor, e talvez as mulheres tenham ficado conotadas com esse tipo de literatura, não sei, embora também haja muita literatura dessa escrita por homens, como o Nicholas Sparks ou outros que são também muito conhecidos por romances, o chamado romance cor-de-rosa ou romance fofinho, do final feliz. E eu acho que ainda há um preconceito em relação às mulheres nesse sentido, tipo, então, mas que as mulheres não podem falar sobre certos temas, ou que as mulheres não sabem falar sobre certos temas, o que no fundo é completamente redutor, porque a imaginação, o cérebro humano é apto para imaginar, e eu acho que não há diferenças até onde vai a imaginação do homem ou de uma mulher, são humanos, portanto, embora as vivências sejam diferentes, as mulheres também. Aliás, a Mary Shelley, no século XIX, escreveu Frankenstein, não é propriamente um livro fofinho, e portanto não precisou também não precisou de estar a matar pessoas e a fazer monstros para criar um monstro. Portanto, a imaginação é livre, e reduzi-la a homens ou mulheres, literatura feminina, é uma coisa que eu não gosto de fazer, e acho que está errado. Acho que a literatura é a literatura. Depois, dentro da literatura, podemos ter um género mais romance, fofinho, mais romance mais erudito, poesia, o que for, mas terror, thriller, suspense policial, mas quer dizer, não há homens e mulheres, eu não vejo, e acho que não deve ser vista assim a escrita. Mas ainda temos um caminho para fazer, para chegar, mas fico muito feliz para já por ver que a maior parte das pessoas neste café são homens. Muito bem. Pois, já agora vocês fiquem à vontade, hein? Liguem os vossos microfones, não é? Se vocês querem perguntar alguma coisa à Filipa, querem fazer algum comentário. O Carlos. Carlos acaba de dizer algo cá no bate-papo, que é: você odeia seu chefe. Pode mostrar alguma pintura sua. Será que colocar-se na pele dos outros é o melhor indicativo para o seu sucesso como escritora? São várias perguntas. E qual é o seu próximo projeto? Então, o Odeio o Meu Chefe é, de facto, baseado em factos reais, e muitos deles aconteceram comigo. É um livro de cómico,
tem sempre uma gravura, que também fui eu que ilustrei, com uma situação e depois um pequeno texto onde onde eu desenvolvo essa ideia. Este, por exemplo, se calhar não deu para ver, é o empregado que perguntou ao chefe: é este ano que tenho um aumento? E o chefe responde: aumento? Devias era pagar para trabalhares aqui. Eu acho que esta é uma resposta típica, não aconteceu comigo, mas eu depois perguntei a várias pessoas que trabalhavam comigo e amigos e mesmo leitores, pedi para mandarem as suas histórias e muitas delas são histórias de outras pessoas que tiveram maus chefes. E eu também tive ótimos chefes, atenção, como toda a gente, eu penso, que há sempre uma altura, seja um chefe, seja um professor, seja um doutor, há pessoas más em todo lado e, portanto, esta foi mais uma forma de falar de um tema muito sério, que é o assédio laboral, o assédio moral. As pessoas têm muito essa coisa de que assédio é sempre uma coisa mais sexual e tal. Não, mas o assédio moral no trabalho existe e é muito duro, e há pessoas que ficam... Eu passei uns maus bocados, mas há pessoas que ficam mesmo com depressões e há pessoas que conseguem levar pôr estas coisas atrás das costas, mas há outras que mexem muito com a sua autoestima, que mexem muito com a maneira como estão no local de trabalho e é um problema grave, que as leis laborais é muito difícil de provar. Se já é difícil provar o assédio sexual, porque às vezes é uma questão de palavra de um contra a palavra do outro, o assédio moral ainda é mais subtil, porque pode ser uma coisa de uma boca que se diz no corredor, é difícil provar e fazer uma queixa concreta e dizer isto aconteceu. Claro, há situações flagrantes de pessoas que são enviadas para salas escuras ou que lhes tiram o computador, ok, mas há outras que são tão subtis, mas que ao longo dos anos é muito difícil conviver com aquilo e é um tema sério. Mas eu quis falar de um tema sério de uma forma leve e também para as pessoas sentirem que não estão sozinhas. E quando ouvem este tipo de coisas do género devias pagar era para trabalhar ou ninguém te pediu a opinião, não acharem que aquilo é só com elas e sentirem que pronto, que acontece a mais gente e que enquanto isso der para pôr atrás das costas, rir é o melhor remédio, de facto. Por outro lado, é uma maneira de expor, não expondo nomes, obviamente, nem quem são as pessoas, obviamente, mas pôr que estas pessoas existem e que às vezes temos que as denunciar, mesmo que não tenha acontecido connosco, mas se assistimos a um caso de assédio constante ou de maus tratos no trabalho, devemos tentar ajudar e denunciar, porque estas pessoas existem, infelizmente. Outra pergunta era sobre os meus próximos projetos. Tenho um livro novo, vai sair em maio, já está escrito e preparado. Estou agora na parte da escolha das capas. E qual era a outra pergunta? E já também estou a trabalhar noutro já que se calhar ainda sai no final do ano ou no início do próximo, portanto há aqui muito, muito trabalho pronto para sair. As outras perguntas deixe-me ver. Pronto, eu acho Olá, que sim, não é, Carlos? boa tarde. Olá, Carmen. Boa tarde, que não saludei, porque estava já a gravar. Olá, boa tarde, Filipa. O que tem significado para você estar no top 10 de Amazon? Para mim foi muito bom, foi mais no sentido de ter o reconhecimento de leitores, estrangeiros sobretudo, porque para mim, e eu até à data nunca ganhei nenhum prémio, não é? Isto da Amazon não é um prémio, também nunca, a imprensa nunca tive assim uma crítica de algum crítico literário famoso,
E de facto isso acaba por não ser o mais importante para mim. Para mim o que me importa é os e-mails que eu recebo dos meus leitores e as pessoas dizerem efetivamente que se identificaram com o livro. E portanto chegar ao top 100 da Amazon significa que houve milhares de pessoas no mundo que não me conhecem, se calhar nem sabem muito bem onde é que é Portugal, estamos a falar dos americanos, foi o público principal, e que não tiveram qualquer preconceito em comprar um livro de uma autora estrangeira, portuguesa, desconhecida, primeira obra, e leram e gostaram. Isso para mim é a maior conquista, mais do que qualquer prémio que eu pudesse um dia receber ou livro, ou quantidade de dinheiro, ou não sei. Para mim é saber, esse prémio para mim foi mesmo um prémio foi um grande incentivo, porque cá, não sei se noutros países, em Portugal o mercado do livro é muito triste. Esta semana acabou de sair uma notícia de que mais de 60% dos portugueses não leram um único livro em 2020. Estamos a falar de um ano em que as pessoas estiveram em casa durante vários meses, portanto, não sei o que é que e que as pessoas se queixavam que não tinham nada para fazer, e ainda assim mais de 60% não pegou num livro, nada, zero livros. E portanto, é um mercado que é muito difícil viver da escrita, portanto, os livros, as vendas são muito residuais e a maior parte dos autores tem outras profissões e não conseguem viver dos livros, e portanto quem escreve é porque escreve por gosto e não por ter a pretensão de ganhar dinheiro. E quando se escreve por gosto, receber o carinho dos leitores é tudo, não é? É o máximo que se pode querer, não é? E aqui foi sentir que a minha história não só tinha conquistado alguns leitores em Portugal, mas que tocou também leitores de culturas completamente diferentes e com vivências completamente diferentes, o que me mostrou que este livro tocava uma temática universal do crescimento, da chegada da vida adulta, e isso foi muito bom. Bem, alguém mais? Estão muito caladinhos hoje. O que é que se passa? Sim, de Timor-Leste. Tá, Olá, Abel, desculpa, sim. Sim. Olá. Olá, sim, estamos a escutar. Sim. Em princípio, eu não li este livro por explicações, por falar, ligada com, sobretudo ligada com as profissões das mulheres. Um bocado explicou sobre a situação das mulheres, desigualdades no ano das 70, hoje em dia já estamos no século XXI, que as situações diferentes desde no ano de 70, os anos atrás, e hoje em dia toda a sociedade preocupa-se relacionado com as igualdades sociais, igualdades entre mulheres e homens. E esse livro, que é a contribuição para relacionado com as igualdades sociais na sociedade hoje em dia, no mundo contemporâneo, sobretudo nos países de desenvolvimento e os países em desenvolvimento, mais ou menos quais as contribuições para que essa situação que a sociedade dá importância para as questões das desigualdades sociais hoje em dia. Portanto, uma observação mais geral, ligada com essas situações que estamos no século XXI. Claro que
nos séculos atrás, as mulheres não têm opiniões, o século atrás não tinham opiniões, sobretudo a sociedade dá importância para os homens, mas hoje em dia um bocado já é diferente, igualdades sociais, igualdade dos homens e das mulheres, já está no tempo mais aberta, o tempo mais aberto. Portanto, gostaria de saber quais são as contribuições e essas informações, estes livros para a sociedade hoje em dia, no século XXI. Muito obrigado. Eu acho que, de facto, temos feito um longo caminho, sobretudo o século XX e este início do século XXI. É notória essa evolução, sobretudo nos países desenvolvidos. Mas, no entanto, ainda há um longo caminho até à paridade. Portanto, começa logo pelos salários. Acho que em nenhum país do mundo, talvez na Noruega ou na Dinamarca, talvez aí sim, mas na maior parte dos países do mundo, nenhuma mulher ganha tanto como um homem. Portanto, logo aí ainda estamos anos-luz. E a contribuição que este tipo, que eu gostava que os meus livros dessem, é mais de levantar estas questões e alertar para que lá está, estas pressões ainda existem, e apesar de as mulheres já poderem estudar e já poderem trabalhar e já poderem votar e já se poderem divorciar, ainda são sujeitas a muitas pressões sociais, por um lado, e por outro, alguns preconceitos. Para mim, a solução deste problema em concreto e de muitos outros passa simplesmente pela educação. A educação escolar, as mulheres terem a oportunidade de estudar e os meninos também, e desde cedo aprenderem a viver em igualdade e saberem que ninguém está a competir com ninguém, somos todos humanos e vamos todos dar o nosso melhor, não interessa o sexo, a orientação, a religião. E acho que com a educação desde cedo é a única maneira de chegar lá como nas várias sociedades e nas diferentes fases em que as várias sociedades estão, porque umas são mais conservadoras, outras têm uma religião que já por si mete as mulheres um bocadinho mais abaixo dos homens, mas isso não quer dizer que mesmo nesses países não possa haver mais igualdade e mais respeito, pelo menos, mais oportunidades para as mulheres serem independentes e poderem fazer o seu caminho, as suas escolhas, como a Vanessa do meu livro. Obrigado. Ima? Olá. Olá, Filipa. Olá a Carla e a todas e a todos. Muito obrigada por tudo o que contas. Eu, infelizmente, não li nenhum livro seu ainda, mas eu fico com vontade de ler. E, sobretudo, o livro o que da mãe, que deixa tudo. O Estranho Ano. Não sei, o título? O Estranho Ano de Vanessa M. Pois fiquei com muita gana de ler esse livro. E depois do debate sobre a questão da mulher na literatura, no mundo, mais em Portugal, eu acho também que é muito como diz a Filipa. Eu acho que assim, aqui também, mas em Portugal mesmo há pouca visibilidade de autoras, desde a crítica literária, desde a universidade. Agora há estudos mais amplos, sempre o de Sofia Melo de Bremer, o de
Teresa Horta, o de Luísa Neto Giorgio, de Anna Hatterley, porém as autoras atuais eu acho que não têm o sucesso que merecem, e que sim, que mesmo há muitas pessoas que pensam que a literatura que escrevem mulheres é para mulheres, e a escrita que fazem homens é para todo mundo. Então, é um preconceito, mas existe. Eu acho que existe mesmo também em algumas mulheres que escrevem. Eu tenho falado com alguma mulher sobre este tema, com alguma autora portuguesa, essa sensação, esse preconceito é algo como que interiorizam de alguma forma algumas escritoras, porque pensam que se são incluídas em escrita feita por mulheres, então é escrita para mulheres. Então dizem, não, eu escrevo para todo mundo, eu não estou nesse grupo, como que eu acho que não existe muita unidade, muita sororidade entre autoras portuguesas, como a sororidade que pode haver cá, em Galícia, porque existe ainda esse preconceito. Então, eu penso que sim, é importante, a literatura é toda uma literatura, porém é importante que as mulheres que escrevem tenham algum tipo de união, de sororidade para conseguir estar aí, fazer, por exemplo, pois, crítica literária feita por mulheres, porque normalmente a crítica literária é feita por homens, cá também, então sempre há esse paternalismo, muitas vezes, não é? Com respeito às mulheres que escrevem, e isso tem que mudar. Há muitas mais coisas que têm que mudar com respeito à igualdade, não é? Há muitos avanços, mas ainda há muito tabu com respeito a questões de mulheres, que não há com questões de homens, sempre o da mulher tudo mais, está tudo mais invisível. E depois também o que gostaria também, que perguntou o Carlos, mas sobre a sua obra plástica, porque eu gosto muito de investigar sobre autoras que têm esse múltiplo ofício, que são autoras literárias, mas também são autoras plásticas ou visuais. Então, eu conheço algumas em Portugal, e gostaria de conhecer um pouco essa doble faceta sua. Eu sempre gostei de pintar e sou uma autodidata, nunca tive aulas, fui pintando sozinha e sempre gostei muito de desenhar. E a primeira vez que eu me aventurei foi neste livro do Odeio Meu Chefe, com os meus pequenos chefes. O meu boneco do chefe. E eu não me considero uma artista plástica, não tenho essa pretensão, mas tenho um enorme gosto em pintar e adoro arte e estou sempre muito atenta à arte e à ilustração, gosto muito de ilustração. Aliás, uma das minhas ilustradoras preferidas é espanhola, é a Maria Esse. Não sei se conhece, mas vale a pena, ela faz um trabalho também muito, muito feminista também. E portanto não tenho nenhuma obra, tirando as ilustrações do Odeio Meu Chefe, não tenho nenhuma obra que eu considere obra, além dos quadros que tenho na minha casa espalhados pela parede, pintados por mim, ou na casa da minha mãe ou dos meus irmãos, mas é uma coisa que eu exploro mais como um hobby
um hobby dentro do hobby, não é? Se pensarmos que a literatura ainda não acaba por ainda ser um hobby para mim, porque não dá para viver ainda da literatura, portanto a pintura seria sempre um hobby secundário. No entanto, eu, por exemplo, atualmente, desde que achei a publicidade, eu criei uma marca minha de t-shirts e as ilustrações que eu faço nas t-shirts são minhas. Portanto, acaba por ter essa vertente de ilustração, mas não com a pretensão de arte, mas mais de ilustração mais comercial. Bem, Obrigada. Elsa? Olá. O microfone? Olá. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá a todos. Por falar em plástica ou em arte, eu estava olhando esse manequim que tem por trás a Filipa. É uma coisa que você fez, Filipa? Sim, são as minhas bijutarias. Eu adoro bijutaria. Então eu arranjei aquele manequim e é lá que eu coloco os brincos, os colares e tudo. Sim. Sim, é uma maneira muito criativa. Gostei, mesmo que estava... Obrigada. Sim. Justamente pensei que aquela temática de odeio o meu chefe é uma temática bastante universal, ou seja, que não teria gênero. Só que gatilhou, porque eu moro na América do Sul, na Argentina, e gatilhou aquela questão do acoso laboral, mas isso, na criminologia ou na parte penal, tem mais a ver com as mulheres. É toda uma temática que eu escuto bastante, pelo menos pelo meu marido, no juizado e em todos os... nessa parte laboral, na parte do trabalho. Não sei como eu não li, se você pegou aquela questão do acoso laboral, se diz assim? Assédio. Se fala. Não percebi a pergunta, se eu considero que é mais nas mulheres. Não, se você pegou aquele tema também na sua pesquisa, nos seus escritos, se fala assim, acoso laboral? Assédio laboral. Assédio laboral, sim. Se fala assim, se está essa temática também incluída. Sim, porque no fundo, não o assédio, há dois tipos de assédio, há o assédio sexual, laboral, mas sexual, e há o assédio moral, pelo menos aqui em Portugal há essa distinção, que é aquela pressão, por exemplo, o chefe que persegue, ou que diz que não pode usar o computador, ou que vai ver os e-mails que se mandou, portanto isso é considerado assédio moral. E o livro aborda mais esses temas, porque o assédio sexual é transversal ao trabalho e fora do trabalho, não é? Portanto, não coloquei aqui tanto ênfase neste livro, e porque lá está, porque é uma questão mais fácil, quer dizer, acho que o assédio moral é mais difícil de provar, porque muitas vezes reveste-se de uma... não era bem isso que eu queria dizer, tu é que percebeste mal, quer dizer, o assédio sexual também, mas o assédio moral é muito difícil de provar, porque no assédio sexual, por vezes, há uma coisa física que aconteceu, e portanto o assédio moral às vezes é tão subtil, mas é aquela coisa que baixa a moral das pessoas, que deixa a pessoa com falta de confiança e com medo, e depois tem medo de ser despedida, e depois não quer falar, não fala,
não fala com o superior ou com recursos humanos porque para que é que eu vou falar, ainda vai fazer pior, e portanto eu acho que é um tema que eu sou muito sensível e que estudei muito sobre isso também antes de escrever este livro, porque acho que é um flagelo na sociedade e acaba por minar muitas vezes a autoestima das pessoas. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondesse? Sim, obrigada. Bem, eu acho que antes de terminar, eu acho que podíamos falar um bocadinho sobre o livro que publicaste no ano 2015, não é? Que é o Coisas que uma Mãe Descobre e de que Ninguém Fala, não é? Porque já falamos aqui em alguns momentos sobre essa questão da mulher, não é? Do feminino, a mulher para estar completa tem de passar pela maternidade, enfim. Neste livro, o primeiro, escreveste esse livro depois de ser mãe ou antes? Sim, depois. Depois, pronto. E aí, sim. O livro surgiu, eu comecei a escrever crónicas no meu blog quando estava grávida do meu primeiro filho, de coisas que me iam acontecendo e que eu não estava à espera. Se bem que eu tive uma irmã quando eu já tinha 12 anos, e portanto eu acompanhei com uma memória já muito viva a gravidez da minha mãe, os primeiros dias do bebê. Aliás, eu era quase como a segunda mãe da minha irmã, porque eu é que dava o banho, eu é que dava a papa, portanto eu sabia cuidar já de um bebê, essa parte na maternidade não me assustou, porque eu já sabia o que é que tinha que fazer, se o bebê se engasga, se o bebê não sei o quê, que dorme para o lado. Mas, ainda assim, eu fui surpreendida com coisas que ninguém fala, porque a maternidade ainda é muito endeusada. As mulheres têm que ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo, e quem não for mãe é porque é egoísta ou porque tem algum problema. E não é bem assim. Acho que depois de sermos mães, mesmo quem adora ser mãe, e que, como eu, que não trocaria por nada, e que sabia muito bem que queria ser mãe, sempre quis ser mãe, não era sequer uma questão da minha vida, mas de facto há coisas que acontecem e que ninguém fala. E foi essas coisas que me apeteceu começar a escrever no blog, e depois na altura o meu editor achou que era interessante compilar num livro, e portanto acabei por escrever algumas especialmente para o livro, mas na altura quando ele foi publicado o meu filho tinha 3 anos e a minha filha tinha 1, portanto foram experiências ali muito, muito vividas naquela altura, não só do primeiro filho, mas de ter um segundo filho quando o outro filho é bebê, as birras, a pressão social, o tipo de mães, o tipo de grávidas, coisas que lá está, que ninguém fala e que às vezes a gente, ou seja, mesmo com as amigas, nós temos sempre a tendência, em tudo na vida, não é exclusivo da maternidade, mas temos sempre a tendência com o tempo de esquecer aquelas partes más e adorar a pílula das coisas boas, não é? E, portanto, o bom passa a ser, maravilhoso, e o mau, afinal, aquilo não era assim tão mau. Mas na altura, e eu quis escrever exatamente para não me esquecer exatamente como é que era. E ainda no outro dia, os meus filhos, um deles esteve doente e acordou muitas vezes durante a noite, e portanto eu dormi muito mal. E depois no outro dia acordei e disse ao meu marido: ainda bem que isto aconteceu, que é para eu me lembrar de quando eles eram bebés e a gente acordava 3, 4, 5 vezes por noite, e com o tempo nós sabemos que acordávamos, mas já não nos lembramos da dor física, sobretudo no outro dia de manhã, estarmos fisicamente exaustos de ter um bebê. E portanto ter filhos é maravilhoso, eu digo várias vezes no livro, não me arrependo e queria sempre ter mais do que um filho, sempre quis, mas calma, não é preciso fazer da maternidade
a coisa mais importante do mundo, porque não é. E as mulheres que não têm filhos não se devem nunca sentir diminuídas por não terem essa experiência, porque, ok, é uma experiência muito boa, e ser pai também, eu vejo pelo meu marido, a experiência de ser pai pode ser muito boa, mas há pessoas que simplesmente não estão talhadas para isso e se calhar não devem ter um filho só porque é suposto, ou porque há aquela pressão de a partir de uma certa idade, então quando é que têm filhos? E depois tem o primeiro filho e vem a pergunta, e quando é que tem o segundo? E depois vem o segundo, e depois quando é que vão ter mais, o terceiro? Pronto, não é preciso isso tudo. Mas acaba por serem crónicas divertidas. Eu gosto de falar de temas sérios com humor, porque acho que para a tristeza já basta a vida, muitas vezes, e acho que é uma maneira de desmistificar alguns temas, como a amamentação, o pós-parto, coisas que as pessoas não costumam falar muito abertamente. Bem, pronto, pois alguém gostava de colocar alguma coisinha mais? Ou vamos a casa descansar? Pronto, pois bem, eu quero agradecer a Filipa, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom tê-la conosco. Já vejo que nós temos aqui gente de todos os sítios e normalmente estamos cá a falar e a partilhar muitas coisas em língua portuguesa, não é? Portanto, temos cá também gente como a Bel, do Timor, que agora é de madrugada, mas está conosco sempre. Obrigada a todos vocês por estarem cá. Os que chegam por primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. A casa é vossa. E só gostava de dizer que o nosso próximo encontro é no dia 11 de março. Vamos descansar um bocadinho. Então, o nosso próximo encontro é na sexta-feira, 11 de março, e nós vamos receber a artista e escritora moçambicana Sônia Sultuani, tá bem? Mas depois já falamos um bocadinho mais nas redes. Pois nada, muito obrigada, bom fim de semana. Obrigada. E vemo-nos em breve. Obrigada, Filipa. Muito prazer. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada.